Quando você está sendo você, os julgamentos não têm efeito sobre você, não te limitam e não te controlam. Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas às doses diárias de ser. Sejam bem-vindos. Pessoal que está entrando, quem vai escutar depois, assistir depois. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas às doses diárias de ser. Sejam bem-vindos, então, a essas 5 lives que eu farei em dias consecutivos com essas doses diárias de ser. Quando você está sendo você, julgamentos não têm efeito sobre você, não te limitam, não te controlam, não te impedem de escolher mais para sua vida. Essas doses diárias de ser fazem parte de uma ação do Access Consciousness, que está desenhada por todo o mês de junho para comemorar o Dia Internacional de Ser Você, que é no dia 22 de junho. Esse dia está sendo comemorado a partir de uma especialidade do Access e também por conta de um livro onde essas doses diárias de ser serão baseadas, serão trechos desse livro. Este livro é O Sendo Você Mudando o Mundo, do cofundador do Access, Dr. Dan Heer. Então, escolhi trazer trechos dele para nos inspirar a ser mais de nós mesmos. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da missão que toda essa ação desse mês de junho tem e também dessas doses diárias de ser. Capacitar todos nós a saber que nossos sonhos sobre o que é possível são muito mais valiosos do que nos adaptarmos a essa realidade. Convidar a todos a abraçarem as suas capacidades únicas e a afastarem-se da comparação e do julgamento como fatores decisivos para a felicidade. Inspirar a todos nós a usarmos a leveza, a alegria e o riso como guia para quem nós podemos escolher ser, em vez de todos os deveria e os não deveria, de nossa idade, raça, cultura e famílias. Então esse vai ser o objetivo também dessas doses diárias de ser. É para isso que eu gostaria de convidar cada um de vocês aqui, para ser muito mais de vocês mesmos. Então, como eu falei, essas lives serão trechos desse livro e eu vou começar com vocês indo além do julgamento. Para quem ainda não conhece esse livro maravilhoso, eu deixei o link dele disponível na minha biografia, tá? É só clicar ali que vocês vão ter acesso, vão cair na Amazon, tá? Com o link direto dele. Eu recomendo muito a leitura na íntegra, que ele é um livro maravilhoso, de extrema contribuição e realmente é um marco na vida da gente, um antes e um depois. Então, preparem-se para essa jornada de ser você. E eu não poderia começar de uma forma diferente se não fosse trazendo sobre perguntas. Muitos de quem está aqui ao vivo já conhece bastante, me acompanha ou há algum tempo, ou já está um pouquinho inserido nesse mundo de Access, nesse mundo de perguntas. Já tem um pouco mais de familiaridade. Mas para quem ainda não conhece como isso funciona, acho bem relevante iniciar essas doses diárias de ser com um pouquinho mais de clareza sobre isso. Então vamos lá, apertem os cintos porque a nossa jornada de ser vai começar. Faça uma pergunta, não busque respostas. Já posso ouvir você pensar, foi dada a largada. Pense, 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 tic-tac, tic-tac, certo, errado, certo, errado. Isso pode realmente funcionar?
Você ainda não se cansou dessa maldita máquina que denomina de sua mente da incessante busca pela resposta certa? Vou lhe mostrar o caminho para sair do universo da resposta certa. Faça uma pergunta. É realmente simples assim. Veja como funciona. A maioria de nós segue o caminho de sua vida e já tem um ponto de vista a respeito de para onde está se dirigindo. Essa é a maldita direção que estamos seguindo. É isso, basta. Como decidimos que é essa direção que seguimos, é como se erguêssemos essas barreiras ao nosso redor, à esquerda e à direita, e não podemos ver por cima, não podemos ver em volta, não podemos ver através delas. Nossa única opção é caminhar na direção para a qual concluímos que estávamos indo. Sem fazer uma pergunta, ficamos vagando pelos percursos do labirinto que criamos como se ele fosse o nosso único conjunto de escolhas na vida. Se fizer uma pergunta, subitamente as portas se abrirão para a esquerda e para a direita e haverá luz e espaço através delas, expondo diferentes ambientes e outras portas de acesso a possibilidades. Você as abre e é como se dissesse: uau, existem possibilidades que eu nem imaginei haver antes. A pergunta é a chave para abrir outras portas de entrada de possibilidades. Você nunca verá essas portas e você nunca nem mesmo saberá que existem, muito menos será capaz de abri-las se não fizer uma pergunta. Fazendo um adendo aqui ao livro, quando nós fazemos perguntas sem entrar para nossa mente para procurar a resposta, porque ela só vai dar aquilo que ela conhece, nós estimulamos novas conexões entre os nossos neurônios. Nós estimulamos funções do nosso cérebro. E tudo isso cria uma mudança interna, porque altera a química do cérebro, altera a química do corpo. Então gera toda uma mudança interna por conta disso. Muitas vezes nós subestimamos o poder de uma pergunta. Nós subestimamos o poder de coisas simples, mas que geram toda uma transformação e reflete no seu externo, no seu exterior. Voltando para o livro, seguem-se algumas excelentes perguntas que você pode fazer para abrir mais possibilidades em muitas situações em sua vida. Isso aqui, para quem tiver papel e caneta à mão, já anota para fazer, ou senão depois volta e assiste a live e pega essas perguntinhas aí para praticar diariamente. Como pode melhorar isso? Pergunte isso quando algo bom acontece ou quando algo ruim acontece. O que está certo sobre isso que não estou percebendo? O que se requer para mudar isso? O que mais é possível? O que se requer para que isso saia melhor do que eu possa ter imaginado? Quem sou eu hoje e que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei? E não comece a procurar a resposta, por favor. Geralmente é assim que funciona essa realidade. Fazemos uma pergunta e depois entramos em nossa mente. É aquela a resposta certa? É esta a resposta certa? É esta a resposta certa? É como pegar uma pequena semente, plantá-la, regá-la e no dia seguinte voltar e retirá-la da terra para ver se já germinou. E como isso ainda não aconteceu, você diz: não, semente estúpida, nenhuma flor ainda. Então você a planta novamente, rega e no dia seguinte você a apanha. Já germinou? Algo como: olá, a culpa é da semente? Não, você não deu tempo a ela para germinar e criar raízes. Tem uma sugestão diferente para você. Ao pé da letra, quando fizer uma pergunta, cale-se. Agora, quando digo isso, pode parecer indelicado para alguns de vocês, então peço desculpas e apenas cale-se, ok? Faça uma pergunta e fique quieto por algum tempo, 1 hora, 1 dia ou 1 mês. E deixe a energia impregnar seu universo. Não a resposta certa, mas a energia. Essa energia é o resultado da pergunta que acabou de fazer. Sempre que você faz uma pergunta, surge uma energia. Ela se apresenta, ela se faz conhecer para você. É essa energia que, acima de tudo, foi sua razão para a pergunta. Por isso, você fez a pergunta antes de mais nada.
para abrir a porta e obter a energia que o guiará até a coisa que estava pedindo. Energia. Vamos então fazer uma pergunta. Que presente esse livro pode ser para você que jamais imaginaria quando comprou, pediu emprestado, encontrou, furtou, recebeu de presente? Agora, meu amigo, cale-se e leia. Como pode melhorar? Não poderia deixar de trazer esse início. E agora, nós vamos adentrar algo que se chama, que tem como título O que é energia? Para a gente depois ir além do julgamento. Então, o que é energia? Você já abraçou alguém e sentiu como se pudesse ficar assim para sempre, derretendo, mergulhando na pessoa que está abraçando? E comparando, você já abraçou alguém e se sentiu como se estivesse abraçando uma pedra com pernas? São diferentes essas duas experiências. Então, você sabe o que quero dizer quando falo de energia. Essas são duas experiências energéticas totalmente diferentes. Duas energias totalmente diferentes. Simples assim. Em outro nível, isso pode ser também infinitamente complexo, parte do que vamos explorar juntos aqui. Imagine-se caminhando por uma floresta extremamente densa. Não há estradas, apenas trilhas feitas por duendes e fadas. Os raios de sol estão tingidos de verde pela cobertura de folhas. Você caminha sobre essa terra viva e sente a maciez sob seus pés. Há um único pica-pau batendo suavemente em seu coração enquanto respira o aroma do verão. Agora feche os olhos e fique quieto por um instante aqui na floresta. Como você é? A floresta não tem julgamento sobre você e nem realidade para validar. É um dos lugares em que o ser surge facilmente. Agora feche os olhos novamente e caminhe pela rua principal de sua cidade ou pelo escritório onde trabalha, ou suba os degraus da casa de seus pais. Há uma diferença em como você é? O que é isso? Como seria se sua cidade e todos os habitantes dela o recebessem sem nenhum julgamento como faz a floresta? Quem e como você poderia escolher ser então? E tudo que não lhe permite escolher isso exatamente agora, você vai destruir e descriar isso? E aí, quem conhece o enunciado aclarador pode fazer também. Sua realidade e universo do livre-arbítrio. Então, antes de prosseguir, vamos definir o que é realidade. O que entendo por realidade é basicamente a maneira comum, mediana, normal que todo mundo aprende para funcionar aqui nesse planeta. As coisas que todos nós temos em comum e as coisas que imaginamos serem reais, sem que realmente pensemos sobre isso. É tudo aquilo que apenas parece ser, a tal ponto de muitas vezes nem questionarmos. Para criar uma realidade, precisa haver duas pessoas ou mais que se alinhem e concordem com um ponto de vista. Em outras palavras, cria-se uma realidade sempre que duas ou mais pessoas concluem que é assim que é, mesmo que elas não o façam cognitivamente. É assim que efetivamente se cria uma realidade. Você sabia disso? Então, quando digo esta realidade, estou efetivamente me referindo ao que lhe foi apresentado depois que você nasceu. As regras e regulamentos da sua família, as regras e regulamentos de sua sociedade, do planeta, todas as leis físicas da realidade, toda essa substância. Por exemplo, as regras dessa realidade afirmam que você não pode deslocar seu corpo daqui para a Fiji instantaneamente. E eu digo, por que não? Vamos mudar isso. Não seria muito mais divertido? Talvez não consigamos mudar isso hoje, mas vamos partir nessa direção e ver o que acontece. Como disse um moderador motivacional no curso secundário que mudou minha vida com essa frase. Prestem atenção. Mire a lua. Se errar e atingir as estrelas, não foi tão mal assim. Em vez disso, estamos tentando fazer com que todas as partes dessa realidade funcionem de maneira certa para que possamos ser felizes e não criando o que realmente gostaríamos de ter, mesmo que seja totalmente diferente desta realidade. Pensamos que deve haver algo certo com relação a esta realidade, se todos a estiverem escolhendo e nos dizendo que é certa. Ou seja, ela deve estar certa, não é?
O que se passa em nossa cabeça é algo como: o julgamento deve estar correto, a família deve estar correta, a escola deve estar correta, o dinheiro deve estar correto. Sou provavelmente o único que não consigo estar correto e continuo me sentindo incorreto. E se todas essas coisas que supostamente seriam corretas fossem incorretas para você? E se houvesse uma maneira totalmente diferente de observar isso? Aqui está uma probabilidade para considerar. A realidade que tem sido apresentada não funciona. Você não tem mais que escolhê-la se não quiser. Com esta consciência, o que verdadeiramente gostaria de escolher como sua vida? Se você soubesse verdadeiramente que este é o universo do livre-arbítrio, o que você gostaria de começar a escolher imediatamente? E se você fosse o senhor do seu universo? Você ouviu a ideia de que vivemos em um universo de livre-arbítrio? Dizem-nos que esta é uma das leis do universo, uma das maneiras como esse lugar esquisito e excêntrico funciona. Minha pergunta é: se isso é verdadeiro, por que nossa vida parece assim? Por que o mundo parece assim? Se esse é um universo de livre-arbítrio, então por que mantemos a crença de que não podemos escolher mudar nossa situação financeira, ou a maneira como nos sentimos fisicamente, ou as relações que continuamos criando sempre com a mesma pessoa, apenas em um corpo diferente? E por que continuamos escolhendo trauma e drama, pobreza, infelicidade, separação, raiva, ódio e julgamento? Por que é que parecemos incapazes ou pouco dispostos para mudar tudo isso? Podemos ser bonitos, mas decididamente não somos tão inteligentes. Meu ponto de vista é que devemos estar deixando escapar algo sobre a ideia de que este é um universo de livre-arbítrio. Então, o que gostaria de fazer é pegar essa ideia de um universo de livre-arbítrio e convidar você a reconhecê-lo. Em outras palavras, vamos usar sua capacidade para escolher e sua capacidade para mudar. Vamos usá-las para mudar o passado que foi limitado e não funcionou para você, e criar um presente diferente e um futuro diferente em que você seja você e mude o mundo. Isso não soa divertido? Acho que sim. Todos parecemos ter uma ideia, esse ponto de vista do que exatamente vai ser necessário para ter o que desejamos na vida. E se algo totalmente diferente fosse requerido? Deve ser. Se você não tiver o mundo onde gostaria de viver e a vida que gostaria de levar, então o que você pensou que era necessário para obter isso deve estar incorreto. Isso faz sentido? Desde que nos atenhamos ao ponto de vista de que a mudança só pode ocorrer naquela direção em que decidimos ir, que não está funcionando, sempre olharemos na direção errada para a fonte de mudança, todos nós. Então você estaria disposto a soltar, destruir e descriar, ao menos pelo tempo necessário para ler este livro, todas as projeções, expectativas, separações, decisões, julgamentos, conclusões, rejeições e pontos de vista que você comprou ao que seria necessário para mudar sua vida e o mundo? Quem conhece o enunciado aclarador pode utilizar o enunciado aclarador após essa pergunta. Obrigado. O que mais pode aparecer agora? Ou seja, realmente, o que você tem a perder? Encontrando o universo do livre-arbítrio, ou pelo menos como comecei a encontrar o meu. Veja, costumava ter muitas respostas, ou pelo menos aparentava ter. Há 10 anos abri a minha segunda clínica de quiropraxia e até tinha alguns pacientes. Ganhava quase o suficiente para pagar o aluguel. Que maravilha! Tinha uma namorada que todos diziam ser perfeita para mim. Possuía tudo o que deveria deixar qualquer um feliz aqui, exceto muito dinheiro. Mas isso não era tão importante para mim. Havia experimentado todas as modalidades que consegui encontrar para alcançar paz interior, mas ainda estava morrendo por dentro. Então, disse para o universo: você tem 6 meses, senão eu me mato. Estou aqui trabalhando para você, tentando trazer consciência para as pessoas, tentando mudar suas vidas e seus corpos e tentando mudar para melhor as coisas no planeta. E nada está retornando para mim. Odeio levantar cedo de manhã. Se é assim que tem que ser, tudo bem, mas eu vou me matar, ou as coisas mudam ou eu sumo daqui.
Não me referia somente a terminar meu relacionamento ou sair de Santa Bárbara, e sim por fim à vida. Tem de haver algum lugar mais aprazível, algum outro corpo, alguma outra vida. Retornarei como um cigano, um habitante de uma ilha tranquila onde passaria o dia inteiro. Ou talvez voltasse como um Rockefeller e tivesse rios de dinheiro. Tem de haver alguma coisa diferente. Tem de haver alguma coisa melhor, talvez algum outro planeta. Estava disposto a acabar com isso porque cheguei ao ponto em que o que havia não era suficiente. Eu sabia, e isso me deu esse lugar de ser capaz de não considerar valioso o que havia decidido ser valioso no passado. Tinha tudo o que havia decidido ser valioso e não era valioso. Entende o que eu quero dizer? Você já esteve lá mesmo rapidamente nesse lugar? Se esteve, esse livro provavelmente fará muito sentido para você. Precisamente uma semana depois de ter feito esse pedido, vi um anúncio em um jornal, um diminuto classificado. Lia-se nele: Access, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E continha o número de telefone de uma garota. Minha reação foi: Poliana colocou um anúncio no jornal. Fiquei furioso. Minha vida é de dor e sofrimento e sangue. A que está se referindo? Facilidade, alegria e glória. O que é isso? Amassei e joguei fora o jornal. Ora, esse jornal é publicado semanalmente em Santa Bárbara e na semana seguinte vi o anúncio novamente. Access, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Que raiva! Mas muito antes de ver esse anúncio, eu tinha compreendido que se você estiver opondo resistência total a algo, preste atenção, há provavelmente alguma coisa nisso para você. Apenas você ainda não sabe do que se trata. Eu vou repetir. Prestem atenção, se você estiver opondo resistência total a algo, há provavelmente alguma coisa nisso para você. Apenas você ainda não sabe do que se trata. Então, como queria matar a pessoa que colocou o anúncio no jornal, telefonei para ela e marquei uma hora. Chame isso de inspiração divina, chame de insanidade, de agarrar um colete salva-vidas pouco antes do Titanic, que era minha vida, fazer seu estremecido mergulho final no abismo. Aquela ligação telefônica literalmente deu acesso à minha vida. E eu não pude nunca mais me encolher dentro da caixa que costumava ser eu. Sou extremamente grato por isso. Tive uma sessão com a garota, uma sessão de barras de Access, um processo simples de tocar pontos na cabeça da pessoa. Após essa sessão, tive a primeira sensação de paz em quase 3 anos. Pelo que me recordo, foi a primeira vez que soube que estava tudo ok. Tudo sempre esteve, tudo sempre estaria, e eu nunca mais pensei em suicídio. Uma ferramenta, uma coisa, um processo que durou cerca de 1 hora, recebido de alguém que nunca havia encontrado antes, e isso mudou a energia da minha vida inteira, e o que eu sabia ser possível. Isso é o que eu espero compartilhar com você nesse livro, a consciência energética de que uma energia diferente também é possível para você, porque é a energia de sua vida que está buscando mudar. Costumava fazer todas as coisas, todas as modalidades espirituais e pensar, quero mudar esta coisa e esta coisa, mas mesmo que a coisa mudasse, se a energia ainda fosse a mesma, isso não era significativo. Entende o que eu quero dizer? A vibração de você. Quando você muda a energia, as situações externas de sua vida mudam, como em um passe de mágicas. Por exemplo, você já notou que as pessoas parecem se mover mais lentamente quando você está com uma pressa enorme? Você já percebeu que quando você decide, por alguma razão que não está mais com pressa, as pessoas voltam a caminhar rapidamente? Isso acontece porque você mudou sua energia. Você já entrou em uma sala e mudou a energia dela sem nem mesmo tentar? Ou teve um amigo que atravessava um dia infeliz e quando você conversou com ele ou abraçou, ele se iluminou? O que criou essa mudança? Foi o que você disse ou alguma técnica psicológica ou o seu próprio ser? Foi o seu ser que o mudou. É a energia que você é, a vibração de você, a essência de você, que é efetivamente a totalidade de você, que é a coisa que existe além de tudo que você imagina. É você abraçando o mundo inteiro. Uma das coisas que descobri ser verdadeira é que quando você entra em algo, você simplesmente se torna energia. E isso convida todos ao seu redor para também sê-la, se estiverem dispostos a tê-la.
Se alguém não estiver disposto a tê-la, essa energia fica dentro do seu mundo para que possa tê-la quando estiver preparado. Quando estiver preparado. Pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 1 bilhão de anos. Quem se importa? Você acabou de dar um passo para ser alguma coisa, possuir uma nova consciência de alguma coisa, e então escolhê-la permitir que todos os demais no planeta a tenham, porque você está disposto a ser essa energia. Quando você dá um passo para ser alguma coisa diferente, você abre o espaço para que isso exista, onde antes não havia espaço para que isso existisse. Gostaria de convidá-lo para a consciência das vibrações energéticas de ser o ser que você é, que você nunca esteve disposto a ver antes. A energia que você é, a vibração que você é. E provavelmente é algo totalmente diferente do que você jamais imaginou que poderia ser. Completamente diferente. Mas é alguma coisa que quando você permite que ela apenas seja, permite também que a facilidade que você sempre desejou na sua vida possa aparecer. A alegria pode aparecer e as possibilidades podem aparecer. Não a partir do esforço ou do pensamento, mas apenas porque você está sendo você com tal presença que ela não pode ser destruída. Deste lugar, que realmente não é um lugar como você o conhece, você pode criar coisas, você muda coisas. Você estaria disposto a descobrir quem você verdadeiramente é? Você estaria disposto a reivindicar que você se mostre? Você estaria disposto a ficar familiarizado com o que realmente é verdadeiro para você como um ser? Apenas peça, imediatamente. Ao fazer isso, você abrirá a porta para um mundo diferente de possibilidades. Você não precisa compreender como. Cabe ao universo mostrar a você como isso vai acontecer. Você só tem que fazer a reivindicação. Então, você apenas segue sua vida e seu modo de viver e vai aonde o universo encaminha. Bem fácil, não é? Falarei sobre o como mais adiante. Ah, mas uma coisa, sei que você pode fazer isso. Encontrando a energia de mim. Ganhei um surpreendente presente há 10 anos quando Gary Douglas, fundador do Access Consciousness, entrou em minha sala e pediu para fazer uma sessão. Na época, eu estava praticando uma técnica quiroprática que compreendia 3 níveis de intervenção e tinha há pouco iniciado os cursos de Access. Ao entrar, Gary disse: "Veja, sei que há 3 níveis de intervenção no que você faz. Os 2 primeiros níveis não funcionam muito bem para mim. Lamento, você terá de ir diretamente para o 3º nível." Basicamente, em minha cabeça, eu dizia: "Ah, porcaria, eu não tenho ideia do que fazer com esse cara." Só atendia clientes do nível 1 e 2 em minha clínica nessa época e não tinha ideia de como tratar alguém no nível 3. Continuei sentada e então ele disse: "Olha, apenas pergunte ao meu corpo o que ele deseja. Siga a energia, você vai saber o que fazer." Uma parte de mim chegou a uma conclusão pensando: o quê? Saberei o que fazer? Sabe quem sou? Sou o terapeuta mais patético que existe nesse planeta. Sou o maior idiota que você já conheceu. Sou alguém que tem um consultório do tamanho de um armário. Não sei nada. Outra parte fez uma pergunta: eu sei? Quando comecei o trabalho com ele, eu estava em um espaço completamente diferente. Eu sabia o que fazer, não cognitivamente. Não de alguma maneira que pudesse descrever na época, porém meu ser sabia, havia um conhecimento em mim. Naquele momento entrei em um espaço do ser que não sabia existir, entrei em ser eu mesmo. Naquele espaço tive acesso a mim e ao meu saber, não havia pensamento, apenas o saber. Em um determinado ponto do trabalho com Gary, estava de pé, a uns 5 metros de distância dele, no outro lado da sala, e ele se contorcia na maca como um peixe. Minha mão movia no ar apenas porque sentia ser o movimento certo a fazer. Cada vez que movia minha mão para a direita, sua cabeça voltava-se para a direita. Cada vez que movia minha mão para a esquerda, sua cabeça voltava-se para a esquerda. Ele estava com o rosto para baixo, não podia me ver de forma alguma. Aquela primeira sessão com ele foi a primeira de todas em que fiz algo que agora denomino de síntese energética do ser.
foi o início de uma maneira inteiramente diferente de trabalhar com o corpo, usando a energia do corpo e do ser para apagar limitação, permanentemente em muitos casos. Atualmente viajo pelo mundo facilitando as pessoas através desse trabalho de ISB, de síntese energética do ser. Um dos melhores presentes é ouvir o testemunho e ler as cartas de agradecimento de pessoas que veem sua vida mudando como resultado desse trabalho. Então, por favor, saiba, todos nós temos capacidades para criar o mundo como um lugar melhor para nós mesmos e para os outros, simplesmente ficando dispostos a sermos nós e sermos tão diferentes quanto somos. Temos apenas que descobrir o que isso significa para nós e estarmos dispostos a escolhê-lo. O mundo precisa de você. O que está esperando? O que você sabe que vem fingindo não saber ou negando que sabe sobre quem ou o que você verdadeiramente é? Não sabia o que sabia até me tornar isso. O que você pode se tornar apenas se permitindo soltar e confiar e ser isso. Uou! O que mais é possível, como pode melhorar? Então, o que está além de todo aquele conjunto de julgamentos e de definições, de pontos de vista que você tem sobre você? O que você definiu sobre você que te impede de ser tudo de você, que te impede de adentrar nesse espaço de ser você? Como pode melhorar? Esse foi o primeiro trecho, então, das nossas doses diárias de ser, inspiradas não, né? Parte desse livro do Sendo Você Mudando o Mundo, do Dr. Dan Heer, do cofundador do Access, tá? E o que mais é possível, o que mais nós podemos permitir sobre nós, além das definições, além daquilo que nós concluímos sobre nós, que nos impede de sermos mais de nós, que nos impede de sermos tudo de nós. Como pode melhorar? Então, para quem está aqui desde o começo, para quem entrou, ficou um pouquinho, para quem vai escutar depois, ouça, reouça, permita que isso lhe leve uma maneira diferente de se ver, de se perceber, de se autoconhecer, de sair dessas definições, criar um espaço livre de julgamentos de si mesmo, sobre si, e descobrir então o que está disponível para você a partir disso, desse espaço de ser você. E lembrem-se que quando vocês estão sendo vocês, o julgamento não tem efeito sobre você, não tem impacto sobre você, não te controla, não te limita, porque você sabe quem você é, não baseado em definição, mas porque você sabe o que é verdadeiro para si, que é real para você. E qualquer coisa que venha de fora não tem impacto sobre você, porque você está tão engajado com você, se conhece tanto, sabe o que é verdadeiro sobre você, que aquilo não te controla, que aquilo não te limita. Então, bora ser mais, ainda mais de nós mesmos. O que mais é possível, como pode melhorar? Gratidão, meus amores. Gratidão por quem esteve aqui comigo, por quem vai assistir depois. Muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns por vocês escolherem isso, por vocês estarem aqui, se nutrir com essa energia, acessar um pouco mais sobre vocês, sobre uma maneira diferente de descobrir mais sobre vocês mesmos, de descobrir o presente que vocês são para o mundo, sendo quem vocês são, e não tentando ser igual a outras pessoas, ou o que nós aprendemos que temos que ser, ou como não temos que ser. Então, parabéns por vocês estarem aqui, por vocês escolherem isso, por vocês escolherem mais para a vida de vocês. Como pode melhorar? E amanhã eu retornarei aqui às 10 horas
Amanhã, deixa eu ver o que é que a gente vai ver. Amanhã será... Não, além do julgamento é amanhã. Eu falei errado. Como pode melhorar? Essa parte aqui era sobre a realidade. Sua realidade, o universo do livre-arbítrio, era hoje. Amanhã vai ser sobre além do julgamento. Então, quem escolher se programem para as 10 horas estarem ao vivo aqui comigo para vermos essa parte. E lembrando que aí na segunda, na terça e na quarta será em um horário um pouquinho diferente, mais cedo, às 7h30 da manhã, o que mais é possível. Então, beijo no coração de vocês, tenham um dia incrível, funcionando a partir desse novo espaço, nesse espaço de ser você. E percebam o que vocês podem criar, o que vocês podem receber, o quanto vocês podem ser ainda mais de vocês. Beijos, beijos, beijos!